Sejam bem-vindos a mais um podcast nessa página maravilhosa, meus amores, porque hoje é dia de fofocas terapêuticas nessa página. Hoje é o dia que a gente vai fofocar. E você que está chegando aqui, já deixe seu comentário, deixe o seu oi, da onde você está falando e bora fofocar. Se tiver dúvida também, deixa aí. Porque o tema de hoje, a gente vai falar de um tema super interessante, que é do causa-cura. Superação transforma sua história. A minha convidada de hoje é a Rose Zanon e nós vamos bater um papo maravilhoso. E você que está aqui sabe que dia de fofocando aqui, de fofoca terapêutica, é dia de fofocando com os oráculos. Então, se você também curte um fofocando com os oráculos, fique aqui que é o nosso quadro muito especial no final, porque os oráculos também querem fofocar com a gente. Bora lá, eu vou chamar a Rose para a gente começar esse papo maravilhoso. Seja bem-vinda, Rose, aqui ao Fofocas Terapêuticas. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com você. Muito legal a gente poder fazer fofocas e, acima de tudo, com as nossas fofocas poder ajudar um pouquinho quem está lá do outro lado. Total, total. Hoje é dia de fofocas que curam. É um prazer ter você aqui no Fofocas Terapêuticas para a gente conversar. Então, se apresenta, conta para o pessoal quem é a Rose, o que ela faz, para depois a gente entrar nesse tema maravilhoso que você quer abordar com a gente hoje. Sou Rose Zanon, terapeuta, mas nem sempre fui terapeuta. Hoje sou terapeuta, mentora de mulheres, e eu ajudo a mulherada a sair da ansiedade, depressão e perceber que a dor pode te levar a um sucesso muito grande. E te leva literalmente a coisas muito melhores do que você já viveu até hoje. E isso é maravilhoso. Exatamente isso. É porque a questão aqui é a gente falar sobre, justamente como você trouxe no tema, a questão da superação, né? Que é uma grande dor. Geralmente, quando a gente precisa passar por uma situação, como é um caos muito grande que a gente tem que passar. E esse tema, por que você escolheu trazer esse tema para a gente? O que isso ressoa na sua vida? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que hoje eu tenho muito orgulho. Foi uma época de, como você me diz, é o caos. Imagina uma mulher, mãe, avó, transportadora escolar, feliz, maravilhada, amava o trabalho. E assim, de repente aparece um nódulo na mama e quando vai ver, a médica olha e fala que é um câncer. E aí? E agora? O que fazer? Né? Então, a mulher, a motorista, que se orgulhava do trabalho, ela teve que se afastar, porque teve um tratamento que foi muito agressivo, onde eu perdi a noção de espaço, então eu não consegui dirigir, eu fiquei 1 ano sem conseguir dirigir, e vou morrer, que a verdade é essa. Nossa, o diagnóstico de um câncer é a sentença de morte. Literalmente a sentença de morte. Eu vou morrer. E se eu vou morrer? Então, pera lá. Primeira coisa, quando caiu a ficha literalmente, eu vou fazer algumas coisas que eu não fiz até hoje. E eu tinha pânico de moto, eu não subia numa moto nem parada. E um dia que o meu marido, que na época era meu namorado, ele pediu para que eu subisse na moto, eu gritei, desci da moto tremendo, que não conseguia nem parar em pé. Então vamos começar a andar de moto. Por quê? Porque eu vou morrer de câncer de qualquer jeito, que esse é o nosso pensamento. Eu vou morrer de qualquer forma. Então, qual a diferença? Eu morrer com câncer ou morrer em cima da moto? Não vai ter diferença nenhuma. Então, bora andar de moto. E aí eu perdi o medo, comecei a andar de moto, porque para mim não fazia diferença. Mas depois que a ficha cai, literalmente, o que você percebe, você tem tudo para você enfrentar, eu me vi mais tranquila, mais serena. E pensei, tenho que ser grata a Deus. Porque esse câncer está em mim, não está nas minhas filhas. E na mesma época, eu passei por isso com o meu neto.
Ele também foi diagnosticado, ele fez cirurgia, só que ele fez a cirurgia, não precisou de químio, não precisou de rádio, ao ponto que eu precisei, né? E eu agradeci a Deus todos os dias por isso. Segue-se o tratamento, na terceira sessão de químio, eu já falava, eu não vou aguentar. Seriam 6, eu não vou aguentar, porque eu me sentia muito fraca. Mas eu aguentei. A mulher fraca, que não via mais horizonte, e não era porque eu não queria, porque o tratamento realmente ele debilita muito a gente. Então, eu literalmente achava que eu não fosse chegar ao fim do tratamento. Mas eu cheguei. Fiz a quimio primeiro, fiz depois cirurgia, e fomos para a rádio. A rádio, eu achei que até que foi um pouco mais tranquilo. E não morri. Passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Opa, deixa eu voltar a estudar, né? Porque eu não morri mesmo. Então, bora voltar a estudar. E foi onde eu terminei os meus estudos, que aí até 50 anos eu tinha só o ginásio, voltei para os estudos, aí eu comecei a me informar de mais coisas, me inteirar, e já que eu não podia, não estava mais exercendo a profissão que eu gostava, me descobri na terapia, porque através de tratamento, uma vez que você termina a químio, e o médico te fala, olha, agora você vai passar de tempo em tempo com a gente, então você se sente meio abandonada. Eu já tinha enfrentado crises de depressão, ansiedade, e fui atrás da terapia. Na terapia, eu descobri que mesmo eu não tendo material, eu não tinha suporte, mas eu gostava de ajudar as pessoas. E através da terapia, eu me ajudei, me reergui, e percebi que, assim, de qualquer forma, nós iremos morrer. Então, o fato não era o câncer que iria me levar. Então, nós estamos aqui conversando hoje, e eu li, inclusive, um livro que dizia Força na Peruca, e o Força na Peruca era justamente isso, que contava que não era o câncer que tinha levado o personagem do livro, foi simplesmente, ela foi atravessar uma rua e morreu atropelada. Isso me deu forças para ser o que eu sou hoje. Hoje eu sou psicoterapeuta formada, né? Tenho formação para dar curso, fazer a mentoria com as mulheres e mostrar a elas que, assim, eu estive lá no fundo do poço, mas a gente consegue. Do fundo do poço, enquanto estiverem jogando terra em cima de você, você consegue fazer uns degraus, e você vai subindo, e você vai subindo. E eu consegui subir. E o interessante é que, assim, logo no início, quando eu estava terminando o tratamento, meu marido até nem gostava muito que eu falava, sabe? Da palavra, o câncer. Eu passei pelo câncer. Mas eu acho que é tão importante você saber que de todo aquele caos que eu vivi, porque até então eu tinha projetos. Eu queria fazer muitas coisas. E a partir do momento que você é diagnosticado, a vida vira de cabeça para baixo. Todos aqueles projetos que eu tinha simplesmente acabaram. Eu tive que reformular tudo, né? Um primeiro instante, não vou fazer mais projeto nenhum porque eu não tenho mais chance. E aí você percebe que não é bem assim. E durante todo o tratamento você percebe que é aquilo que eu estava falando. Você consegue sim, e você percebe que a morte, ela está aqui do lado, ela está do meu lado, ela está do seu lado, ela está do lado do pessoal que está lá do outro lado. A gente só não se deu conta, né? Você só não se deu conta que eu percebia que a nossa vida, ela era como se fosse uma chama de uma vela. Eu resumi bem isso, ela era a chama de uma vela. Num simples sopro, ela vai embora. E aí dependia do diagnóstico ou não. Tanto é que a gente tem amigos, familiares que tão bem conversaram, acabaram de falar com a gente. Meia hora depois você recebe a notícia que a pessoa se foi. Então, por que eu gosto de falar, né? Que eu gosto de incentivar a mulherada. Que não é para
para que elas se paralisem, como eu me paralisei, mas para que elas saibam que existe luz no final do túnel. E toda dor, ela vem, na verdade, é para nos fortalecer e nos ensinar coisas que muitas vezes a gente não está vendo. E é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é porque eu gosto de incentivar as outras pessoas a olharem mais além. E se eu conseguir, se com 50 anos eu só tinha o ginásio, hoje eu coleciono, já chego quase a 10 certificados com formação e tudo. Você acha que as meninas que estão do outro lado não conseguem? Né? Até os meninos conseguem. Isso é maravilhoso, Pérola. Fala se eu tenho ou não tenho razão. Com certeza, é um motivo de orgulho, parabéns, inclusive, por essa superação, porque assim, o câncer é uma doença hoje tratável, mas ainda é uma doença que, quando a gente recebe o diagnóstico, é como você falou, uma sentença de morte. Para você e para a tua família é aquela coisa, será que vai ter um amanhã? Eu acompanhei pessoas que eu amo com câncer. Eu nunca tive, mas eu acompanhei. É duro, é difícil, a gente não sabe o dia de amanhã. Quando vai passar pela cirurgia, a gente não sabe como é que vai ser a cirurgia, a gente não sabe se a pessoa vai voltar. Quando a gente acompanha nas químios, como você falou, a gente não sabe como é que a pessoa vai aguentar, porque a químio geralmente definha a pessoa no processo. A rádio também, depende muito, né, de pessoa para pessoa, mas é um processo doloroso. É um processo que é uma luta pela vida, mas é uma luta dolorosa. Só quem viveu esse processo sabe, e quem acompanhou tem uma ideia do que é, como acompanhante, ver essa situação. Não é fácil, não é algo fácil de lidar. E visto de todo esse momento que você fez, de você superou, de que você construiu literalmente uma história nova para você a partir dessa história. O que nesse momento que você falou, pera, lá no começo eu me paralisei mesmo, você se entregou, assim. O que foi a virada de chave que você acha que você falou, nossa, a partir daqui, eu acho que eu falei, não, vale a pena viver. O que você acha que você tem essa consciência do que foi o momento, alguma coisa que te incentivou a viver? Olha, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sempre entreguei muito a minha vida nas mãos de Deus, né? E eu acho que foi uma hora uma que eu tinha, ele não era meu marido, ele era meu namorado, e naquele momento ele fez toda a diferença. Ele segurou a minha mão. E a família, ela até imagina que assim, olha, agora a pessoa vai cair fora. Como eu conheci diversas mulheres que, após receberem o diagnóstico, os maridos abandonaram. Ah, você está com câncer, isso não é para mim. Ao contrário, aqui, no dia que eu peguei o diagnóstico, ele estava comigo no telefone. E ele já tinha chorado, eu não vi, mas ele já tinha chorado. E eu falei para ele, eu não quero mais. Eu não quero, porque coincidentemente ele tinha perdido a mãe dele quando ele tinha 13 anos de idade com câncer de mama, né? Eu falei, eu não quero mais. E aí, assim, eu consegui meio que me envolver mais, sabe, espiritualmente. Então, espiritualmente eu consegui me sentir mais calma. E aí eu dizia sempre para Deus assim, além da gratidão, porque aí fala assim, mas você agradecia por você estar doente? Não, eu agradecia porque era em mim, porque eu sei o que é ser paciente e eu sei o que é ser familiar de paciente, né? Uma vez que o meu neto também estava. E principalmente se for filho e neto, dói muito mais ainda, Pérola, muito mais. E o fato de eu saber o que eu estava passando ali, para mim era mais confortável. Então, eu me sentia confortável. Foi doloroso? Foi doloroso. Mas eu falava muito para Deus, olha, se a minha luta aqui terminou, eu já estou pronta. Pode me recolher a hora aqui que o Senhor assim desejar. Mas se for para eu brigar aqui, tiver muita coisa para eu fazer aqui nessa terra ainda, eu estou preparada e eu vou fazer. E assim, meu marido sempre me incentivou. Ah, volta a estudar, tal. E eu gosto.
É uma coisa que eu gosto muito. Eu estava meio paralisada, mas porque assim, eu estava numa profissão que eu gostava. Eu até tinha tentado voltar a estudar algumas vezes, mas eu não tinha conseguido. Então, eu me sentia realizada, né? Eu me sentia super realizada. Eu me sentia a Mulher Maravilha dentro da minha van. E quando eu literalmente baixou a poeira, que aí eu me tranquilizei, eu falei assim, opa, então agora está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Eu não tinha tido alta ainda da medicação que eu tomei durante 5 anos. Aí eu consegui um emprego. Eu ficava na administração da van, minha filha dirigia e eu consegui um emprego. Já foi assim uma coisa maravilhosa. Caramba, eu acabei de sair de um tratamento, não tem nem 5 anos, e me deram oportunidade de trabalho. Coisa que as pessoas realmente falam, tá com câncer, ainda pode morrer com câncer. Porque não é só você que se mata, sabe? Que você perdeu as esperanças. Não, as pessoas que estão ao seu redor também fazem isso. Então, eu acho que sim, foi muito nesse momento. E quando eu comecei a estudar, eu falei, caramba, eu esqueci que eu gostava de estudar. Então, bora estudar. Quando eu entrei para a terapia, eu já tinha feito terapia alguns anos antes, porque eu tive diversas fases da depressão. E aí eu já tinha entrado, e aí eu conversava muito com as pessoas, principalmente pessoas que estavam com ansiedade, que tinham depressão, mas eu não tinha ferramentas, né? E quando eu entrei, que é justamente a terapia que eu faço, que é da hipnoterapia, a regressão, eu percebi que ali eu tenho ferramentas. E ali eu consegui sair de tudo aquilo que eu estava sentindo. Eu consegui me olhar, porque teve uma época que eu tinha um corpo escultural e eu olhava no espelho, eu me via gorda. E hoje, eu sei que eu estou acima do peso, mas eu me olho, eu me amo de uma forma que eu falo, caramba, por que eu não me amei assim antes? Então, eu não sei assim, se eu tenho muita consciência de quando virou, mas o que eu lembro é que as coisas foram acontecendo. E hoje eu estou muito feliz e muito orgulhosa. E quando eu olho para uma mulher que eu vejo que está mais ou menos ali na situação que eu me encontrava, falo, mulher, olha para o espelho. Vai lá, se olha, olha tudo que você passou lá atrás. E olha onde você está hoje. Então eu aprendi através de tudo isso, de ver o caos. E assim, não foi só isso, sabe? Assim, quando foi o caos, ainda perdi uma van. Eu tinha acabado de comprar uma van, tinha 6 meses. Eu estava pagando, né? E aí eu perdi. Por quê? Porque eu tinha que pagar motorista. E aí eu perdi uma van. Eu falava assim, Deus, mas como assim? Não estou entendendo. Sabe, com toda essa confusão aqui, toda essa luta, e eu ainda perdi um carro com... tinha o quê? 8 meses. Não tinha nem um ano que eu tinha pego, que eu estava com o carro. Eu tive que devolver ele para o banco. Então, o olhar para trás e olhar hoje, né, olhar tudo que eu vivi nessa época e olhar hoje, é realmente ter certeza de que foi uma virada, assim, uma guinada na minha vida total. E eu faço total questão de ajudar as pessoas justamente que não conseguem ver a luz no fundo do túnel. E a minha história eu honro e eu conto, sim, porque eu quero que as pessoas saibam que o câncer, ele não é o final, ele é um recomeço. E foi assim comigo. Então, pode ser para quem está aí, né? Outra coisa que, assim, eu gosto muito de falar às pessoas, às vezes, e eu recebi, inclusive, uma ligação de um transportador escolar que nem era tão amigo, mas ele me ligou só para falar para mim, para perguntar se... Não, eu liguei para saber se você estava viva ainda. Porque eu conheci uma fulana que morreu de câncer. Eu falei, pois é, mas eu estou viva. Né? Eu estou viva. E para quem tem o familiar, não se esconda e nem tenha medo ou raiva, né, dessa doença, raiva dela. Acolha o outro. Porque eu gostava muito de sentir acolhida, eu gostava de receber as visitas dos pais das crianças que eu transportava. As crianças queriam me ver.
né? Eu recebi também muita oração por conta disso. A escola que eu trabalhava numa única escola. Então, todas as mães, os donos da escola, os professores oraram por mim. Isso foi maravilhoso. Então, fez toda a diferença na minha vida, Pérola, toda. E isso é uma coisa que hoje eu falo. Eu lembro, você não assistiu uma palestra que eu dei lá no nosso grupo, mas eu ainda chorava muito. E hoje não, hoje eu consigo olhar e sentir só orgulho. Muito orgulho mesmo. Que lindo, é muito bonito você falar isso, porque é sobre isso, né? O câncer, ele é uma doença que, quando acontece, muitas vezes é quando você vê quem está do teu lado de verdade. Quem verdadeiramente está ali porque te ama, porque quer o teu bem. Você descobre com quem você pode contar. Essa é a verdade. Você descobre quem está ali, que você fala, ok, é de verdade. Porque nessa hora é a hora que o povo some, que tem gente que não aguenta, e é sobre isso. E a gente tem que falar sobre isso, porque, infelizmente, como você trouxe uma coisa que é muito triste, boa parte das mulheres que têm principalmente câncer de mama, elas são abandonadas pelos seus parceiros. Isso é estatístico, tem pesquisas que falam justamente sobre isso. Isso é muito triste, gente, é muito triste, porque é um dos momentos mais vulneráveis na vida de uma pessoa, ainda mais que muitas vezes essas mulheres têm que tirar a mama. Eu lembro de uma vez que eu estava no salão de cabeleireiro. Eu era pequena ainda, eu era pequena. E aí eu lembro de uma conversa justamente no salão, das moças conversando de uma conhecida com câncer de mama, e que estava falando justamente sobre o abandono do marido, que ela teve que tirar a mama, e ela teve que ouvir do marido, além de tudo, que, vamos dizer assim, por ela ter tirado a mama, ele não a considerava mais uma mulher, não a via mais como uma mulher. E gente, o quão doloroso é para uma mulher ouvir algo assim, sabe? Eu achei muito legal que você, muito bonito que você encontrou um parceiro que nem teu marido era naquela fase da vida, e que ele, não, estamos juntos, eu tô aqui, eu vou estar com você, eu vou cuidar de você, eu tô do teu lado, porque isso não é fácil. Isso é uma... Só quem acompanha sabe o que a gente está falando aqui. É você acompanhar em hospital, é você acompanhar quando tem efeito colateral, é você ficar no sábado de manhã, se tem que fazer cirurgia, é você acompanhar o processo e ver o que vai dar aquilo, é você ficar com medo do que o médico vai falar quando você tem os acompanhamentos um após o outro, se é reincidente, se já está estável. Só quem viveu sabe o que é isso, sabe? E é importante trazer a tua história porque muita gente se entrega quando recebe um diagnóstico. Muita gente, o fim da vida dele, recebeu aquele diagnóstico e a vida acabou. E não, a vida, ela tem ela não acabou, ela é uma fase que não é fácil, mas é possível. No meu caso, foi o meu pai que recebeu esse diagnóstico, né? 2 vezes. 2 vezes. E foram vezes extremamente difíceis. É extremamente doloroso. É como... Eu entendo o que você falou, que tipo, agora você tem orgulho e você chora, porque são lembranças que são doloridas. E você chegar na fase que você já transformou isso em cura é muito bonito. Porque é uma dor profunda. E eu admiro muito você trazer a tua história aqui, você trazer como vitória, mas não só isso, com o amor de que, tipo, é uma fase que eu passei, não é uma fase que me destruiu. Eu acho isso extremamente louvável, e parabéns pela tua força, parabéns pela sua fé e pela sua vontade de viver, sabe? É muito bonito ver isso, muito mesmo. O que você falou vem muito a calhar, né? A mulherada, ela se entrega. E hoje eu vejo, assim, que foi bom ter alguém do meu lado, porque quando alguém te abandona, a separação ela já é dolorida, né? Principalmente quando parte do outro. O outro te pede a separação, aí você já fica se sentindo o pior dos piores, lá embaixo, porque eu não fui suficiente, porque eu sou feia, porque isso. E uma das minhas preocupações realmente era, e aí, eu vou tirar minha mama? Caramba, a mulher sem mama
Ela não é mulher, né? E aí ele falava para mim assim, olha, com ou sem, você continua sendo você. E mesmo eu careca, ele que cortou meu cabelo, foi tão bonitinho no dia, ele chegou e eu falei, ai, eu acho que hoje eu preciso passar a maquininha, porque eu tô passando a mão no meu cabelo e tá saindo um tufo, e eu não tô aguentando de dor no couro cabeludo, porque dói, como se tivesse o couro cabeludo cheio de espinho, cheio. E aí ele chegou e falou assim, não, mas não vamos cortar o seu cabelo, o meu cabelo tava assim, ele tava assim, mas eu cortei ele assim, deixei ele aqui. E aí ele chegou, quando ele passou a mão assim, que saiu um monte de cabelo, ele falou assim, vamos ter que cortar. Ele me colocou no banheiro, sentada fechou a tampa do vaso, me sentou e colocou o cesto de lixo atrás dele. E ele ia passando, a maquininha jogava o cabelo, passava a maquininha, jogava. Aí depois ele fechou o saquinho, tirou de perto de mim, aí ele me pegou e eu chorando. Ele me pegou, me trouxe no espelho e falou assim, agora olha, porque você viu ele hoje, você viu que ele também é careca. Ele falou assim, olha que bonitinha, agora a gente ficou muito parecido, a gente ficou igual. E isso fez muita diferença. Eu tinha muita vergonha de sair careca na rua. Eu nunca saí na rua careca, eu saía só de touca, de boina. Tanto é que no meu Instagram tem um vídeo que eu fiz com a boina. E eu falei que a boina ela era o símbolo da minha vitória. Ela me acompanhou por diversas químios. E aquilo, né? As pessoas que você mais imagina que vão estar do seu lado são as pessoas que te abandonam. E algumas pessoas que você só vê, como tinha colega de transporte, que eu só via na rua, a gente se encontrava em alguma reunião de transportador escolar, ela veio até a minha casa. E aí você sente por essas pessoas que não vieram, mas é aquilo que você falou. É aí que você seleciona, você sabe realmente quem está do seu lado e quem não está. E quem se afastou, não procurei mais também. Porque esse momento que eu mais precisei, e eu não precisava que ninguém me desse dinheiro, que ninguém me desse cesta básica, por mais dificuldade, eu não precisava disso. Mas eu precisava de alguém que me abraçasse, né? E dissesse para mim, eu tô aqui, se você precisar. E pessoas literalmente que eu achava que fossem estar do meu lado, e as pessoas não estavam. Mas isso é passado. Isso é passado. Hoje eu tô aqui só para contar mesmo que tô aqui, venci, cresci, né? Cresci como pessoa, cresci como profissional. Hoje eu me olho no espelho, me elogio. Hoje eu olho e falo, mulher, você tá linda, você tá maravilhosa hoje. Que isso? Então, sabe, e é isso que eu quero passar para as outras pessoas, né? Passar que, mais uma vez, o câncer não é o final, ele é o recomeço. Você passa a enxergar a sua vida de uma outra forma. Inclusive, uma flor. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu tive alta, que eu tinha feito as rádios, que é a última fase, e eu desci para a praia. Pérola, você não tem noção de que como aquela serra é linda, né? Do nosso litoral sul aqui. O norte também é maravilhoso, mas eu vou mais para o litoral sul. E eu descia, parecia que tudo tinha se transformado, estava tudo muito mais bonito. E quantas vezes as pessoas chegavam para mim e diziam, nossa, Rose, você está fazendo uma festa por uma coisinha tão insignificante, tão bobinha. Assim, foi porque você não olhou para a morte olhou para você e falou assim, eu vou te levar. E você falou para ela assim, mas não vai mesmo, eu vou continuar aqui. Então a gente começa a dar valor nos mínimos detalhes, nas pessoas que realmente estiveram do seu lado. E principalmente, a gente quando tem fé, você passa a dar mais valor ainda àquele que te ajudou, que te segurou, te carregou no colo, nos momentos em que você mais precisou. Porque Deus, ele é o único, né? Ele é o único que carrega a gente, nunca nos abandona.
A gente vira as costas para Deus, e Ele nunca vira as costas para a gente. Então, eu acho que a mensagem que eu tenho é muito isso. Não vou cansar de dizer isso nunca. Eu me emocionei muito aqui, porque eu lembrei de histórias. Infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, eu acompanhei pessoas que eu amo que tiveram essa doença. Não é só meu pai. Inclusive, infelizmente, recentemente perdi uma das pessoas que eu amava para essa doença. Então, a gente lamenta, a gente, a gente fica triste. Mas você falou, eu lembrei da minha tia. Minha tia ainda, ela está bem agora. Quando ela precisou, dentro dos tratamentos que ela fez, das doenças que ela teve, de cortar o cabelo, né? De tal, enfim. E vocês dá para ver que eu sou totalmente louca por turbantes. E teve uma vez que a minha tia, não lembro se ela estava comigo, eu estava com ela, mas ela precisava sair e ela pediu um turbante meu para ela poder colocar para ela ficar bem, né? Para poder sair, para poder fazer as coisas. E eu lembro que eu escolhi, eu sou apegadíssima aos meus turbantes, tá, gente? Eu escolhi um turbante para ela, e eu dei esse turbante para ela, e até ela falou de devolver, eu falei, não, esse é teu, fica com ele. Porque é algo que pode ser tão pouco, mas faz uma diferença tão grande para a autoestima de uma mulher, ela ter algo como a boina foi para você esse símbolo para que você se olhe no espelho e se sinta bonita. Porque, gente, o nosso cabelo, ele é algo, principalmente para a mulher, é algo de orgulho para gente. E você ter que raspar o seu cabelo, não é fácil isso, é um processo doloroso e você fica naquela. E você já está passando por uma coisa de como é que eu vou viver com isso, como é que vai ser isso. E aí depois você. Só que você tem coisas de forma. É uma forma de você ficar bonita, de você se ver bem. Então, para mim, foi uma honra poder dar um dos meus turbantes para ela, para fazer parte de um momento dela se sentir bonita. É algo assim muito profundo. E eu acho interessante a gente falar dessa questão da dor, da superação que a gente fala do câncer, também de quem acompanhou. Porque quem acompanhou, gente, é extremamente traumático para a gente também. É muito doloroso. Tem dores que eu ainda não cicatrizei. Eu sei disso, porque eu lembro, eu vou chorar aqui, do terror de, às vezes, principalmente pós-cirurgia, do meu pai, que eu não sabia se ele ia acordar. De ver ele na UTI, de ver se ele ia voltar, depois da recuperação, porque o corpo muda completamente, né, Rosa? O corpo muda muito, muito. Os hábitos, tem coisa que não é mais igual, e você fica pensando, o corpo vai aguentar? O corpo vai aguentar as crises que veio depois os efeitos colaterais, quando definha durante o tratamento, daí o medo de que você tem de qualquer coisa diferente que acontece. É extremamente doloroso. A gente que acompanha, a gente sabe que não é nem um terço do que quem está vivendo está passando. Mas a gente que acompanha é um trauma que tem coisas que eu lembro que eu falo, caramba, já faz anos e eu ainda não superei totalmente aquele medo de perder o meu pai. De não saber se ele ia ficar totalmente bem, sabe? Foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida, porque como eu entendi exatamente o que você falou, porque você falou, pelo menos sou eu, não sou os meus filhos, porque eu falei, caramba, foi o meu pai. Eu tive tias, eu tive uma amiga, né, tipo de vida, que era amiga do meu pai, companheira de adolescência. Então a gente vê e a gente sofre, a gente sabe que não é nem um terço do que a pessoa está passando, mas é extremamente doloroso. E é uma superação também de você aprender a lidar com isso, e a gente tenta não ser um peso para a pessoa, porque a gente sabe que é algo a mais que pode ser que não precisa ser, né, Rose? Então, deixa eu te falar uma coisa que talvez conforte um pouquinho o seu coração. Por mais que o tratamento ele seja doloroso no nosso corpo, você pode ter certeza que doeu muito mais em você do que doeu nele. E é aquilo que eu falei aqui. Como eu sabia que estava doendo demais em mim, eu era grata. Eu era grata a Deus. Sabe, porque eu sempre fui mãezona.
Ora, mãezona, de pegar as filhas, assim, eu tenho 3 filhas, e tenho um filho do coração, que é o do meu marido, eu falo que ele é o meu filho. E eu sempre fui de pegar, pôr debaixo das asinhas aqui, sabe, proteger. Quando vieram os meus netos, eu protegia. E no dia que eu soube, eu ainda não tinha o resultado da minha biópsia. Eu só tinha um nódulo na mama. E eu tinha feito exames um pouco antes de aparecer o nódulo, e não tinha dado nada, e de repente apareceu o nódulo. Então não tinha o diagnóstico ainda. Quando meu neto foi internado às pressas para uma cirurgia para salvar a vida dele. Ele estava com coágulo no cérebro. Mas aí ninguém queria me contar. E eu ouvi a minha filha contando, na época para o meu ex-marido até, que a médica tinha dito que provavelmente era um câncer que estava causando aquele coágulo, que realmente eles detectaram um tumor na nuca dele, e que provavelmente era um câncer, né? E aí eu entrei em desespero. Na hora eu até consegui dar força para ela, mas aí eu só chorava, 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 chorava. E eu fui parar no pronto-socorro com crise nervosa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sentada na minha cama, e eu olhei para o céu e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se meu neto tiver que estar com câncer na cabeça, então que coloque aqui na minha mama, que esse nódulo seja um câncer, e que não seja nele, sim em mim, porque eu sei que eu vou aguentar e ele não. Mas Deus, ele não ia fazer isso, tirar o câncer dele e colocar em mim, né? Então, que eu estava, já era um câncer sim, e ele estava com câncer. E quando eu recebi o diagnóstico, até ele fez a cirurgia antes de eu fazer o diagnóstico. Foi antes de pegar o diagnóstico. Eu peguei o diagnóstico dia 7 de fevereiro de 2013. E no comecinho de fevereiro, acho que na primeira semana de fevereiro, os primeiros dias, 1 ou 2, ele fez a cirurgia. E eu não conseguia trabalhar direito, mas eu estava colocando as crianças do final da tarde, era o último período da escola, colocando na van. E a minha filha liga chorando. Ele passou um dia inteirinho em cirurgia. Imagina a minha cabeça, como que ele está. E normalmente no hospital o celular não pega, né? E a gente sem saber notícia. E quando ela liga chorando. O que você pensa? O pior. E quando ela chorando, ela falou para mim assim, mãe, os médicos tiraram tudo que estava na cabeça dele. E não tem que fazer nem químio, nem rádio. Eu ajoelhei na frente da minha van, na porta da escola. Um monte de pai e mãe que tinha ido buscar os seus filhos também. E eu comecei a agradecer a Deus. Então, Pérola, o que eu quero dizer para você, que talvez conforte um pouquinho mais em você. Pode ter certeza que nele doeu menos. Nele doeu no físico. E você doeu no coração. E você doeu na sua alma. Porque você não sabia o que ele estava sentindo. E em algumas vezes você pode até ter desejado ser você sentindo aquilo. Então, amiga, talvez ele não aguentasse ver a filha dele com aquilo. Então ele se sentiu melhor do que você. Isso é só para confortar o seu coração. Esse é um assunto puxado, né? Hoje a gente falou, não, vai ser suave, né? A gente já tá chorando, mas é sobre isso. Algumas fofocas geram isso mesmo, gente, porque aqui é pra gente falar de tudo. E esse é um assunto muito profundo. Por mais que as curas tenham sido feitas, tem memórias que ainda doem, né? A gente sabe disso. A gente, como terapeuta, a gente sabe, a gente aceita. Porque isso é uma coisa interessante a gente falar, gente, quando a gente supera algo, não significa que isso nunca mais mexe com a gente. Só significa que isso não causa mais estrago na nossa vida.
Não, porque às vezes você vai que nem, tipo, a gente para lembrar e a gente entra naquela memória, tem hora que ainda dói. Tem coisas que ainda tem coisinhas ali que falou, puta, resolvi 90%, mas tem uns 10% ali que tá meio esquisito ainda. E tá tudo bem. Isso é interessante, porque a superação ela também tem níveis, né, Rose? Isso é uma coisa que as pessoas geralmente não falam. A superação ela tem níveis. A gente geralmente não supera, as pessoas pensam na superação de tudo resolvido. Não, às vezes a gente tem uma superação agora, outra superação depois, daí vem outra, e vem outra. São níveis de superação, são estágios de cura, né? O caos ele não acaba da noite para o dia, ele tem estágios de superação, né? Eu acho isso é interessante que as pessoas geralmente nunca falam disso, nunca falam que elas querem um milagre e por isso que não existe, por isso que se frustra, porque são níveis de superação. Como você trouxe muito bem, primeiro você falou que eu quero viver, eu acredito que eu posso viver. Daí você se apegou na tua fé. Daí é um passo, a superação ela é um passo por vez, né? Isso eu acho que é muito importante a gente trazer essa clareza, porque às vezes as pessoas querem uma superação que não existe, que é da noite para o dia você acordou e falou, caramba, superei tudo. Nunca, nunca. É um passo de cada vez. E é engraçado, porque assim, eu olho com muita gratidão para todo esse momento. Mas você falou uma coisa que eu não tinha parado para. Olha só, as terapeutas, e não tinha parado para pensar. Que de repente tem alguma coisa que ainda doa. Não sei, de verdade eu não consigo entender exatamente o que. Talvez, quando eu lembre que eu sofri pelo meu neto, né? Porque eu nunca me imaginei que eu fosse parar no pronto-socorro com crise nervosa. Para e pensa, uma pessoa que eu batia meus dentes, eu tremia meu corpo inteiro, eu batia meus dentes, sabe? Dor de cabeça. Aí eu tinha vômito, eu tinha diarreia, eu fui pronto-socorro. Assim, quando eu cheguei, na hora que eu cheguei, já me atenderam. E aí, quando você lembra disso, é uma coisa que ainda mexe. Quando eu paro, eu lembro de tudo assim que eu fiquei, das debilidades, né, das dificuldades que eu tinha. O fato, nossa, eu aproveitei e fiz alguns cursos, aí eu me maquiava, eu me achava com os meus turbantes, né? Eu aprendi a usar dois, aí eu usava um todo abertão aqui, aí eu enrolava o outro, punha aqui, fazia uma trança, punha a trança aqui do lado e me sentia, né, a deusa de trança. E não tinha cabelo, não tinha nada. A única coisa que eu lembro que assim machucava um pouquinho era quando eu saía, como eu não podia dirigir, né? Às vezes eu tinha acompanhantes para ir comigo até o médico e tudo, mas que não dirigia. Inclusive é uma amiga minha. Ela estava sempre do meu lado quando eu tinha consulta, às vezes eu tinha que passar no pronto-socorro. E aí você senta no metrô. Aí você tá com turbante, você tá de máscara, né? E aí as pessoas ficam te olhando de uma forma estranha e não senta ninguém do seu lado. Aí eu pensava assim, nossa, quanta ignorância, né? Não sou eu que tenho uma doença transmissível. Eu estou aqui com a máscara para me proteger de doenças que podem me pegar e me levar daqui, né? Então, isso é uma coisa assim que machucava um pouco. Mas hoje eu me sinto de boa. Depois, passado um tempo, eu falo assim, é bom mesmo, assim, eu vou sozinha aqui no banco, não precisa sentar ninguém do meu lado. Mas é Muito bom isso, né? Não, muito pode sobre falar, pode isso, falar. muito sobre isso, sabe? Então, assim, toda dor, ela tem um lado ainda bom, né? Ela tem um lado positivo, porque a gente aprende, mesmo na dor. E eu estava numa imersão há 15, 20 dias atrás, e um colega falou, ele falou uma frase
tudo passa, tudo passa. O que é bom, o que é ruim passa, mas o que é bom passa, mas o que é ruim também passa. E eu falei, é verdade. Por isso que hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, eu sou uma vencedora, eu sou uma guerreira, eu sou uma batalhadora, eu tenho mais é que ter orgulho de mim. E toda mulher que chegar perto de mim, que falar assim, eu tô parada, eu não consigo, eu não isso, não aquilo, eu vou pegar na mão dela, eu vou mostrar a minha história sim, sempre. Porque tudo é possível e tudo passa. Né, minha amiga? Verdade, tudo é possível, tudo passa. E é interessante a gente trazer isso, porque a dor, por mais difícil que ela seja, ela sempre ensina. Se a gente tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e paciência para esperar e para entender, conviver com ela e realmente dar ouvidos a ela, a gente sempre aprende alguma coisa. Por mais difícil que seja processar aquela dor. Hoje, eu lembrei de um atendimento que eu fiz hoje, que você sabe que eu sou a louca dos oráculos, inclusive teremos Sufocando com Oráculos daqui a pouco, e uma das cartas que saiu foi justamente o que esta dor, o que este incômodo está querendo te falar. Era o que este incômodo está querendo trazer para você. Porque a dor, ela traz um sinal de algo que a gente precisa olhar. Isso é a verdade. Seja uma dor física ou uma dor emocional, é algo que precisa da nossa atenção. Só que a maioria das vezes, o que a gente faz? A gente foge da dor. A gente mascara a dor, a gente toma um remédio para não sentir. Seja ele um ansiolítico, seja ele algo para físico. Só que a dor, ela é só um sinal de algo que precisa ser olhado porque está com problema. E a maioria das vezes a gente foge da dor, a gente mascara a dor, a gente não quer sentir, a gente ignora, a gente fala, não vou olhar para isso. Quantas vezes a gente fala, não, eu me recuso a lidar com isso, não quero. Isso, a verdade é que enquanto a gente não olhar, não adianta o que a gente quiser mascarar, uma hora ela vai voltar e vai morder a gente por trás, sabe? E vai pegar. Então é muito bonito você trazer esse assunto da superação, porque é isso, é você transformar a sua dor em uma história que hoje ajuda outras mulheres a encontrarem a própria saída, a própria superação, né? É bem importante isso aqui, olha, tem palminhas aqui. É bem importante isso aqui para a gente trazer isso. E agora que nós estamos chegando na reta final do nosso programa, nós vamos ter o nosso Fofocando com os Oráculos. E aí, Rose, você vai ter uma pergunta, um conselho, o que você vai querer fazer? Vamos embora de pergunta. Aê, gosto de uma corajosa! Boa! Tem que ser uma pergunta específica, tá? Tem que ser uma pergunta assim, tem que ser clara, objetiva. O que você quer saber? Estou dando alguns passos importantes, né? Inclusive, hoje eu recebi uma notícia muito boa, né? Algo que eu nem esperava mais. Então, e aí? O que está me esperando nesses passos que eu estou dando aqui na frente? Tá, ok. O que te espera nesses passos desse é um novo projeto, não é? Aquela coisa assim. Sempre! Novo projeto! Então, tá. Sempre! O que te espera nesses passos desse novo? O que te espera nesse novo projeto? É isso que você quer saber? Exato. Tá, ok. O que espera a Rose neste novo projeto? Opa, nossas cartas voaram, Rose. Espera aí que eu vou ter que pegar, porque, olha, a ansiedade está grande. Voou um monte aqui. Um momento que eu já volto. Eu espero que seja para coisa boa, viu? Nossa, mas voou que voa bonito. Espera aí. E nós aguardando enquanto ela pega as cartas. Tomaram que sejam coisas boas. Muitas coisas boas.
Voltei porque voou mesmo. Quando eu falei que voou, voou legal. Porque, assim, geralmente cai uma, cai duas. Não, as cartas voaram. Mas eu falei, gente, ela quer mesmo saber a resposta disso aqui. Ela realmente quer muito saber a resposta disso aqui. Então, vamos lá. Bora voltar para a concentração agora. Então, vamos lá. Com relação... O que te espera nesse novo projeto, os passos que estão dando, o que espera nesse novo projeto? A primeira coisa que eu vou dizer para você é que eu ainda não abri as cartas, eu vou tirar 4 cartas, já tirei, mas veio a energia do planeta Marte na sua tiragem. Eu sou astróloga também, tá, gente? Só para explicar que às vezes eu não falo isso aqui. Inclusive, eu tenho um oráculo que eu criei, que é o oráculo de ativações astrológicas. Porque às vezes a gente precisa entender as energias que estão nos regendo. Esse projeto precisa muito da energia de Marte. Marte é o quê? Marte é o guerreiro. É aquela coisa, você tem que ir para cima. É de Marte e de Áries. Que o Áries, ele é o primeiro signo do zodíaco, que ele abre caminho. Então você precisa da energia do signo de Áries, que é um signo de fogo, que é uma ação. Você tem que ir para cima mesmo. Você tem que ir para cima. É aquela coisa. É aquela coisa, cuidado, tem hora que não é para você pensar muito, é para você fazer, é para você entrar em ação nesse projeto. Eu não sei o que é, mas tem parte da energia entrar em ação, não é para ficar pensando, é para fazer. É a energia do guerreiro. Já se identificou que você, pelo visto, era algo que você estava ágil ou não ágil, né? Mas a energia que veio foi a energia de Marte e de Áries, que é bora para cima. Áries é justamente o início, vai. Bora, não se preocupa com depois, começa. Essa é a energia, não se preocupa com depois, começa. E Marte, que é a energia do guerreiro, que é a energia justamente de você trazer esse poder, essa força, essa estratégia, entendeu? Áries e Marte não são tanto da estratégia, para ser bem sincera, ela é mais uma energia de ação, mas é para você ir para cima com força. É aquela coisa, se você sente no seu coração que esse projeto é para você, não economiza, vai. Você está com medo, você está economizando, né? Você está com medo, você está economizando. Não economiza, vai para cima. Agora vamos ver o que as cartas têm a dizer. Olha aí. Minha filha. Eita! Bora. Deixa eu só ver aqui. Olha, vamos lá. A energia das cartas. A primeira carta que apareceu é o Sol, tá? O Sol, ele é uma carta que fala, olha, tem possibilidades muito grandes disso dar muito certo. Das coisas fluírem. Você só tem que tomar cuidado para não ter confiança demais, para não deixar as coisas, sabe, desestruturar. Mas tem tudo para ser muito, as coisas darem certo, para ir para cima, para ter prosperidade nisso que você quer. Tem tudo para os caminhos se abrirem, porque essa carta, como ele é o Sol, o que o Sol faz? Ele tem prosperidade, ele ilumina, ele dá brilho. Então tem tudo para isso ter muito certo. A segunda carta que saiu foi a carta do Imperador. O Imperador fala o quê? Precisa estratégia, né, amiga? Precisa de foco nisso aqui. Para isso funcionar, realmente você vai precisar de concentração, de foco, de clareza, menos emoção, mais razão e cuidado para não se cobrar demais, para você não travar no caminho por autocobrança. Eu acho que é por isso justamente que veio a energia de Marte que abriu a sua jogada, que é o quê? Tem que ir para cima. Tem que ir para cima com estratégia. Lembra que eu até falei? Eu acho que era bem a energia de Marte com o Imperador que veio. Porque é engraçado que justamente o que é essa carta aqui é muito bizarro, assim, bizarro, né? Essa carta ela é regida pelo quê? Por Marte e por Ares. Esses são os símbolos dessa carta. Essa carta ela tem a energia de Marte e de Ares nela. Então é bem isso, é a energia do imperador que você precisa, que é você trazer estratégia, trazer a força do guerreiro, ir para cima, mas você precisa de estratégia. Realmente isso eu senti na energia, tem que parar para ter uma estratégia. Então sim, vai para cima, mas também não vai de qualquer jeito, tem uma estratégia por cima. A terceira carta é a carta do ermitão. O ermitão, ele está falando o quê? Olha, é para você realmente olhar para o que você verdadeiramente quer. Você tem que olhar bem para você com relação a isso, que é o que eu quero viver aqui? Qual é o meu objetivo? É você por você, não você ouvindo o mundo lá fora. É você usar os conhecimentos que você tem para que esses projetos realmente vá para frente, mas principalmente conectado com a tua verdade, com o que você verdadeiramente quer. Não se preocupe com o mundo lá fora. E por último veio a carta do louco.
o louco, ele fala justamente sobre a importância de você trazer alegria e leveza para as coisas, porque eu acho que muitas vezes você traz muito peso, muita preocupação. Então ele fala para lidar com isso com leveza, com alegria, para que as coisas fluam. Tem que sim, tem que planejar, mas tem que trazer leveza, Rose. É isso que vem para você, mas principalmente, antes de abrir, já veio a energia de Marte e de Ares. Precisa entrar em ação. Precisa se jogar e fazer. Se realmente é isso, se você sente que isso faz sentido para você agora, é abrir caminho e fazer. Precisa dessa energia. E aí, o que você achou? Fez sentido para você? Sim, fez muito sentido. Mas sabe que você falou uma coisa, é verdade, né? A autocobrança. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, às vezes eu travo com medo de não fazer perfeito. E a gente aprende isso não só no nosso grupo, mas em outros grupos que eu participo. Vá com medo, mas vá. E até eu estava comentando com meu marido, acho que ontem, hoje, eu falei assim, acho Eita, deu uma travada que a aqui. autocobrança Voltou. já tinha saído. Você tinha dado uma travada quando você falou, estava comentando com meu marido, travou. Que então, às vezes a gente trava, por quê? Porque a gente se cobra demais. E eu sempre fui assim, sabe? Mesmo lá atrás, quando eu dirigia a van, eu queria estar sempre fazendo as coisas muito perfeitas. E quando alguém me fazia não precisava nem ser cobrança. Eu acho engraçado, às vezes eu era chamada na direção da escola, e eu nunca pensava que fosse um elogio. Era algo assim, o que eu fiz agora? O que aconteceu? Tanto é que um dia um pai, meio, sabe, não batia bem da bola, ele foi fazer umas reclamações, umas coisas tal, e a escola me chamou e já sabia da minha integridade, do meu trabalho, e eles mesmos falaram para mim, não se preocupe, porque ele nem sabe o que faz, a gente tem pena do filho dele. Essa criança é um coitado. Mas na hora que elas estavam me falando, veio na minha cabeça, será que eu estou na profissão certa? Né? E depois mesmo até que eu me afastei, as mães vinham conversar comigo, a direção da escola conversou comigo, falou assim, que a gente é chamado de tia lá, né? Tia, você não tem noção que olha que escolha você fez. A tia Priscila, que é a minha filha, né? Assim, ela trabalha igualzinho a você. A mesma dedicação, o mesmo amor, o mesmo carinho, igualzinho a você, tia. Você não tinha uma pessoa melhor para colocar no seu lugar. E aí sim você percebe que aquilo que você estava fazendo. E mesmo hoje, sabe, quando eu dou atendimento, e às vezes a gente chega na sessão, você sabe disso, você está lá com o seu cliente marcado, e você fala assim, olha, hoje eu vou usar essa técnica com esse cliente, ou eu vou perguntar isso, aqui. E o cliente, quando ele chega para nós, ele vem com uma outra energia, ele nos traz uma outra fala, e você não faz nada daquilo que você tinha planejado. E a verdade é que quando você entra, você já tinha planejado tudo. E quando você não conhece o seu cliente, principalmente, você fala assim, e aí, será que eu vou dar conta? Quando você percebe que ele está cheio de... Né? E você dá conta. Sabe, é uma coisa que o meu marido, quando ele fala para mim, ele fala assim, amor, você tem todo um jeito. Você consegue. Até as minhas clientes, quando a gente termina a sessão, fala assim, Rose, você fala de um jeito, e quando a gente está lá imerso, sabe, em toda aquela coisa que você está fazendo com a gente, e você conversando, a gente não ouve a sua voz. Parece que nem é você quem está falando.
E aí você percebe que, caramba, eu dei conta e eu sou capaz, eu faço sim. Mas é aquilo que você falou. Então, eu tenho noção da minha capacidade, mas às vezes a autocobrança ela vem. E aí você fica meio que, eu estou no caminho certo? Então, tem muito fundamento, tudo isso que você passou, sim. Que bom que fez sentido para você. E a gente está chegando aqui no nosso reta final aqui. Mas antes, como temos pessoas maravilhosas que ficaram com a gente, eu vou tirar uma carta de conselho também para vocês, tá? Porque é legal, eu acho legal. Então eu vou tirar uma carta de conselho para vocês, de algo que vocês estejam precisando ouvir neste momento. E a carta que saiu foi a carta da morte. Achei muito interessante pelo tema que a gente está trazendo hoje. A morte, gente, não é a morte física, tá? A morte quer dizer uma morte de um ciclo. É o momento de você desapegar de um ciclo para se abrir para algo novo. É um momento de regeneração. Para você regenerar, para você mudar, você tem que soltar o velho para dar espaço para o novo. Então, permita o novo entrar na sua vida, tirando da tua vida o que não faz mais sentido. Não é possível manter mais na tua vida coisas que não fazem sentido, senão vai te travar. Então, é importante isso, independente do que você esteja passando, do que você esteja vivendo, é o momento de deixar morrer. Seja um ciclo, uma amizade, uma emoção, um apego, uma história. Eu não sei o que é que você precisa soltar, mas às vezes a gente precisa soltar coisas que nós estamos presos há muito tempo e que não é mais pra gente. Às vezes é um casamento, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade de muitos anos, às vezes é um estudo. E eu tô falando isso porque eu lembrei de uma fase da minha vida exatamente assim, que eu estava pegado no momento da minha vida, porque fui muito feliz naquele momento, só que acabou, a fase que eu tinha naquele momento acabou e era hora de abrir para o novo. Então, abra-se para o novo, independente do que seja, é hora de soltar. E é isso, a gente está chegando no final aqui do Fofocas Terapêuticas. Gratidão, Rose, foi incrível ter você, foi emocionante, choramos juntos. Temos muito papo para falar num próximo momento. E eu quero que você fale para o pessoal aonde eles podem encontrar você, para ser atendido por você, se o pessoal tiver interesse, como eles te contaram. Os meus atendimentos são online. Me segue lá no Instagram, que é o @rosezanon.mentora. E lá tem o meu contato, mas se quiserem anotar também, é o 11 o 98284 6025. Pode ter certeza que quem entra na sessão comigo sai diferente. E o que a Pérola falou faz todo sentido. Deixar sair o velho para entrar o novo. E gratidão por ter participado dessa live com você. Eu me senti muito honrada. Uma que, assim, sou super sua fã. E honrar a minha história e saber que pode ser até que eu tenha dado um pequeno alívio no seu coração, né? Quando eu disse que talvez você tenha sofrido mais que o seu pai. E a gente tem que ser grato por todo o tempo que as pessoas estiveram do nosso lado. E eu só tenho que te agradecer, minha amiga. Precisando, outro dia a gente pode trocar mais umas fofocas, falar de outros assuntos menos pesados. E é só me chamar. Muito obrigada. Gratidão, foi incrível ter você aqui, foi emocionante, você viu, eu chorei. É o primeiro Fofocas Terapêuticas que eu choro, inclusive. Esse é o nosso episódio 21. E olha que é a primeira fofoca que eu choro. Então, gratidão, foi muito bonito, foi reflexivo para a gente olhar de uma forma diferente, né? E eu espero que vocês que estiveram aqui nos ouvindo, eu estou achando bonito, pessoal, colocando carinha feliz, top, vocês são demais, muito obrigada. Vocês que nos acompanharam, tenham saído daqui
refletindo sobre o que vocês querem viver a partir daqui. É sobre isso. O que vocês querem viver a partir daqui. E é um prazer enorme. Eu deixei aqui abaixo, tá? O @ da Rose, o Instagram dela tá aqui abaixo. Aproveitem. E, gente, procurem a gente. Se quiser leitura de carta, depois me chamam no @Pérola Bittencourt Autoestima também. É um prazer falar com vocês aqui. E nós nos vemos no próximo Fofocas Terapêuticas. E sim, Rose, marcaremos o outro, porque fofocar é sempre bom. Eu tomei aqui meu chá com vocês, meu chá gelado. E é sobre isso. Um grande beijo a todos que estiveram conosco. Tchau. Beijos, gratidão. Beijo.